Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo e não se esquecer de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Tenho certeza que você vai gostar dos produtos. Dentre eles está o nosso livro, o livro do canal Assombrado, com a história do canal e também do casal Matheus e Ana Paula, certo? E aqui você vai encontrar um conteúdo bem legal, repleto de imagens e QR Codes que te levam para vídeos exclusivos, vídeos que não estão mais disponíveis no canal e tudo mais, vídeos que foram feitos exclusivamente para o livro, explicando um pouco mais do que você está lendo aqui. O livro é top, capa dura, fitinha para separar, pintura trilateral, hot stamp aqui, ó, dourada. Ele é lindo, tá bom? E está com frete grátis para todo o Brasil. Aproveita e garanta o seu. Nós temos na loja, além, né, do nosso livro, das camisetas, canecas, temos moletom preto, moletom vermelho, brilham no escuro, temos bonés, 3 modelos de bonés. Vai lá dar uma fuçadinha na loja, ok? Vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui. Possessão na Itália. Lá é a possessão na Itália. Tudo acontece na Itália, né? Já tem vários relatos aqui de umas coisas que aconteceram na Itália. Vamos ver este daqui. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Eu tenho 36 anos, lembrando que este relato foi enviado em maio de 2019, tá? Estou lendo agora. Então, sou Fulana, tenho 36 anos, sou a moça de um outro, do mesmo relato aqui, tá? Já contei 2 relatos dela aqui. Algumas coisas sobrenaturais aconteceram comigo e tal, mas essa aqui, de longe, foi a mais assustadora. As outras foram coisinhas que não me deram medo, mas essa aqui deu medo. Aconteceu em março deste mesmo ano de 2019, né? Aconteceu em março de 2019. Eu fui viajar para a Itália com meu namorado. Tá. É que é do mesmo relato lá. Ela mandou o relato o papel de meleca e a meia e o crucifixo. Então, beleza, é o mesmo namorado lá do relato do papel de meleca. Eu fui viajar para a Itália com meu namorado um pouco antes da cirurgia que ele realizou. Os pais dele estão na Itália desde novembro de 2018. Eles foram tirar a cidadania italiana e estão por lá desde então. Fomos a passeio por 15 dias. Eu fiquei hospedada na casa de brasileiros, amigos dos meus sogros, e meu namorado ficou hospedado no apartamento que os pais estão morando. Por ser muito pequenininho, não ia caber eu e ele no mesmo lugar. E na Itália existem algumas regras também de hospedagem que limita o número de hóspedes de acordo com o tamanho do local. Por isso eu acabei ficando no apartamento desse casal de amigos aí que tem 3 filhos. O apartamento deles é grande e na sala tem um sofá-cama muito confortável e eu dormia lá. Todas as noites eu ia para lá dormir e pela manhã voltava a pé mesmo para o apartamento dos meus sogros que ficava bem próximo. Depois de uns 5 dias que eu já estava lá, aconteceu o sobrenatural. Eu dormia na sala, né, no sofá-cama, como já disse, ia dormir tarde por volta da meia-noite, porque eu ficava conversando com o casal e com os filhos deles, gente muito boa, que me recebeu assim e me tratou muito bem. Eu tenho dificuldade de dormir, principalmente em locais que eu não estou acostumada. Então, por volta da meia-noite, nós nos despedimos, cada um foi para o seu respectivo quarto e eu arrumei, como de costume, a minha cama ali na sala. Deitei, fechei os olhos e fiquei pensando no dia seguinte. Né? Íamos visitar Veneza, eu estava ansiosa e, como sempre, demoro pelo menos assim de 30 a 40 minutos para começar a sentir sono. Eu tinha acabado de me deitar, então tenho certeza que eu estava acordada, bem acordada. Porém, eu permanecia com os olhos fechados. De repente, eu comecei a sentir um aperto no peito.
Ai, uma sensação ruim. Era como se no ambiente houvesse entrado algo ruim e pesado. Tudo ficou frio, mais do que o normal. Eu achei estranho, porque nos dias anteriores tudo ocorreu normalmente. O apartamento era quente e, embora fizesse frio à noite, dentro do apartamento a temperatura era bem agradável. Eu dormia apenas com uma cobertinha fina. Nunca tinha sentido isso na minha vida toda. Era como se algo ruim se aproximasse. Era uma presença opressora e ruim. Normalmente eu rezo uma Ave Maria e um Pai Nosso antes de dormir. Eu não sou assim extremamente religiosa, mas depois que perdi o meu pai, eu peguei o costume de rezar por ele todas as noites antes de dormir. Pensei sem abrir os olhos. Putz, eu esqueci de rezar. E aí eu comecei a rezar mentalmente a Ave Maria, quando senti que aquele ambiente ruim estava cada vez mais próximo de mim. Era como se estivesse frente a frente, bem perto do meu rosto. Eu sentia uma presença ruim ali. Tentei me apressar na reza, mas eu senti aquilo que estava fora no ambiente entrar no meu corpo. Eu vou tentar descrever a sensação. Era como se eu tivesse trancada dentro de um lugar muito pequeno, um círculo com alguém com o corpo colado, um cubículo, não um círculo, um cubículo com alguém com o corpo colado ao meu. Eu sentia que dentro de mim havia o meu espírito e esse outro. Eu estava consciente, eu tinha controle dos meus pensamentos, mas não do meu corpo. Eu tentei abrir os olhos, eu não conseguia. Eu tentei me mexer também e não consegui. Era como se eu estivesse presa, paralisada. Retomei mentalmente a oração da Ave Maria. Foi quando ouvi uma voz, vinda de dentro de mim, não de fora. Uma voz de homem, meio rouca, que disse: "Chama o dono da casa." Foi quando eu gritei, mas de novo eu estava gritando dentro de mim. Não parecia que a minha voz tinha saído. E eu comecei a rezar o Pai Nosso. A sensação era horrível. Era o meu corpo invadido por outro espírito. Em pensamento eu dizia: "Saia de dentro de mim, eu te ordeno, este é o meu corpo, você não tem o direito. Eu não te dei autorização, saia daqui imediatamente." E de novo aquela voz masculina disse: "Chame o dono da casa." Pensei, como que eu vou chamar o dono da casa se eu nem consigo me mexer, nem abrir os olhos? E vou dizer o quê? "Ei, tem um espírito aqui dentro de mim te chamando." Isso durou poucos segundos, sabe? Mas parecia uma eternidade. E aí eu consegui finalmente recomeçar a rezar o Pai Nosso, e quando estava na metade, senti aquilo que estava dentro de mim ser expulso. Foi um alívio imediato. O ambiente voltou ao normal. Eu abri os olhos, tudo estava como era antes, como nos outros dias. Cheguei a duvidar do que havia acontecido. Aí bateu um sono, um cansaço absurdo, e eu dormi, eu apaguei. No dia seguinte, sem comentar com os donos da casa sobre o ocorrido, eu perguntei se eles haviam me ouvido gritar, porque eu não tinha certeza se o grito que eu dei durante aquela possessão, entre aspas, teria sido audível ou se realmente tinha sido interno. E aí eles disseram que não ouviram nada, não. Não contei o ocorrido porque a religião deles não crê em espíritos. Enfim, não sei o que houve, não sei se foi uma possessão, porque eu estava consciente, o espírito não dominou a minha mente, nem o meu corpo. Eu sinto que lutei com todas as forças para expulsá-lo. Nunca havia passado por isso e sentido uma coisa tão ruim. Me senti invadida, violada. Não tenho certeza do que foi aquilo, mas não se repetiu mais, até o fim da viagem. Eu não sei o que esse homem aí queria. Por que ele queria que eu chamasse o dono da casa? Não parecia conhecê-lo, porque não disse o nome dele. Senti medo nos dias seguintes ao episódio, né? Fiquei com medo disso se repetir.
A pessoa, né, sai do Brasil, vai para Itália e é invadida por um espírito. Ai, gente, só comigo mesmo. Detalhe, o espírito aí falava português. Não era um fantasma italiano. Eu falo italiano. E a família que me hospedou também, porque eles já moram lá há 11 anos. Se alguém já passou por isso e tiver alguma explicação, eu agradeço. De tudo que já me aconteceu, essa foi a pior experiência até agora. Espero que nunca mais se repita. Um beijo e um abraço e até o próximo relato. Eu tenho outros. Beijos para você, muito obrigada pela sua história. Então, isso não me parece uma possessão, mas isso me parece uma incorporação ou uma tentativa de. Eu já vi pessoas, já ouvi ou já li, enfim, pessoas que incorporam, descrever mais ou menos o que você disse. A impressão é que dá, não é que o negócio entra no seu corpo e você perde a consciência, como em alguns casos, né? Alguns casos a pessoa não se lembra do que aconteceu, mas em muitos outros casos, como de alguns médiums, eles descrevem o seguinte, que é como se você, ou o seu espírito, desse um passo para trás e permitisse, né, no caso ela não permitiu, mas que aquela outra coisa entre também, fique ali junto com você. Você continua vendo as coisas, você continua tendo consciência, mas meio que o seu corpo é levado por essa outra coisa que está dentro de você. Você fala coisas que não é você que articula, essa outra pessoa ou coisa, mas você tá ali, você tá consciente. Só que, por exemplo, meio que duas consciências tomam conta. Você tá ali, tipo, tô aqui dentro do meu corpo, mas eu dei um passinho para trás para dar licença para esse daí falar, entendeu? E aí você tá lá, você tá consciente, você sabe que você tá sentada, mas você começa a falar e coisas pra que nem você sabe, né? Tipo, ai, não sei nem por que eu falei aquilo, não sei como, da onde veio aquilo. Na verdade, veio dessa outra pessoa que entrou em você. Parece que foi uma tentativa disso, né? Ou esse espírito estava desesperado, não sei por que também que queria, mas foi por isso. Acho que você lutou contra isso. Talvez, e é óbvio, né? Quem não lutaria? Não sei se você tem essa sensibilidade ou essa facilidade de incorporação, né? Ou não, ou esse espírito forçou a barra mesmo e estava querendo que você... Talvez se você tivesse aliviado, ele poderia andar até um local com você ainda consciente e falar coisas pro dono da casa que parece que ele queria, né? Ele queria dar um recado, ele queria falar com o dono da casa. Por qual motivo não se sabe, quem era também não se sabe, e não vai ser difícil, acho que, descobrir, porque, né, passou. E ele usou você, que estava ali no momento, e ele achou uma certa facilidade para fazer isso em você. Mas você lutou e não permitiu, e ele saiu. Falei, o que é isso? Agora vai entrando no corpo dos outros desse jeito? Que aqui não, falei nada, não, pra você entrar, dá linha. Mais ou menos isso. Agora existem as pessoas que trabalham com isso, vê que, sei lá, se vê ou percebe que um espírito se aproxima e permite essa entrada, mas ela não fica 100% inconsciente. Talvez em alguns casos sim. Então eu acho que o que houve foi uma quase incorporação, eu não diria uma possessão, né? O que vocês acham? Deem aí as suas opiniões. E agora a gente também fica curioso, né? Quem era esse espírito e o que queria com o dono da casa? Pessoal, um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!